Uma das perguntas que eu mais recebo na minha vida é: Lucas, quanto devo investir em anúncio online todos os meses? Eu tô aqui nesse vídeo para explicar essa pergunta da maneira mais didática possível. Eu escrevi algumas coisas na lousa que vão me auxiliar a te mostrar os conceitos de como que a gente faz essa parada de investimento para de fato concatenar com as metas de negócio. Sou Lucas Abiel, trabalho com tráfego pago há mais de 5 anos, já investi mais de 100 milhões de reais em anúncio online, então quero mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência sobre isso. Quando a gente recebe essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que ver, qual que é a meta que a pessoa espera com esse dinheiro? O que ela quer chegar com esse valor? Ela tem um determinado número de vendas, um determinado número de leads, um determinado valor de conversão, o que ele espera com esse valor? Qual é a meta? E a meta ela tem que estar muito linkada ao investimento, porque no tráfego pago o dinheiro é o combustível. Então se você quiser chegar daqui para a lua sem combustível, não vai ter como. Então a meta ela é muito importante. Então, primeiro fator que você tem que levar em consideração. Segundo fator, ticket médio do produto. Se eu quiser vender um produto de 100 milhões, é justo eu colocar só 100 reais em anúncio? Muito dificilmente eu vou vender. Então tem que estar concatenado isso. Eu sempre gosto de falar para os meus clientes que se ele investir 1% do ticket médio para fazer uma venda, tá legal? Tá. Então se o ticket médio for 100 mil, nós temos que investir pelo menos R$1.000. E isso é o mínimo, do mínimo, tá? Então, esse é o mais basiquinho que tem. Depois, tem uma terceira parte que se chama CPL, que basicamente é o custo por lead. Quanto custa o custo por lead no segmento que você está trabalhando? Custa R$1, 2, 5, 10, 15, 20? Existem segmentos mais baratos do que outros. Existem segmentos que aparecem para uma ampla gama de pessoas e outros para uma gama reclusa. Então, quanto você costuma pagar no lead, tá? Falamos de ticket médio, falamos de custo por lead. E por último, taxa de conversão. Qual é essa taxa de conversão sobre os leads que chegam? Colocando tudo isso aqui em um paralelo, você consegue traçar as metas. E eu vou dar um exemplo aqui para te deixar claro. Vamos supor aqui que a gente está trabalhando para uma padaria. E essa padaria, a meta dela com tráfego pago é faturar R$20 mil todos os meses, tá certo? Então eles querem 20 mil de faturamento mensal. Uma coisa bônus aqui que eu posso falar é, quanto desses 20 mil é líquido para a padaria? Tá, ele quer faturar 20 mil, mas quanto disso vai entrar de dinheiro para ele? Vamos supor que uma padaria aqui tem margem de 50%. Então nós teremos 10 mil líquido para a padaria, tá? Então coloca esse número na cabeça. 10 mil líquido a nossa padaria vai ter se ela faturar 20 mil reais, beleza? Esse é o valor aqui. Vou deixar aqui 10k. Com isso a gente evolui para a nossa segunda pergunta. Qual é o ticket médio dessa padaria? Se você estiver falando de um pão, nós estamos falando de R$1. Se nós estivermos falando de uma bolacha, nós estamos falando de 2. Se a gente estiver falando de pão de queijo, nós estamos falando de 3 a 5 reais. Se nós estivermos falando de kits de salgados, centenas de salgados, nós estamos falando já de 50, 100 reais. Ou seja, é muito importante definir o kit. Ou seja, é muito importante definir o ticket. Como é que você define o ticket? Baseado na sua curva A de produtos, você encontra um ticket médio aceitável. Quanto maior o ticket médio, mais fácil de você vender nessa padaria. Então eu não focaria em produtos menores aqui, eu focaria em produtos maiores. Eu faria kits. Então a segunda parte aqui para ajudar a nossa padaria era fazer kits que chegasse pelo menos em 60 até 100 reais de valor de produto, tá? Então isso aqui eu tentaria chegar nesse preço. Com 20 mil de faturamento bruto, 10 mil de faturamento líquido, com kits de 60 a 100 reais, vou colocar 100 reais para facilitar a conta, tá? Nós temos aí, basicamente, nós temos que realizar aqui todos os meses 200 vendas, ok? Então nós chegamos nesse coeficiente, 200 vezes 100, para chegar em 20k, que é o que eles querem. E aí nós vamos evoluindo. Tá bom, se eu preciso de 200 vendas, quanto tem que ser o meu custo por lead? Quanto é o custo por lead de uma padaria para estar vendendo esses kits a 100 reais? Eu vou procurar saber no mercado. Vou ver com outros gestores, vou ver se eu já tive outros clientes como padaria, vou ver se tem dados disso público no mercado, vou ver se a inteligência artificial me ajuda, e se não tiver, eu vou começar a rodar as minhas campanhas para considerar um custo por lead padrão. Eu acredito que, nunca rodei padaria, tá? Mas eu acredito que seja entre 5 reais até, no máximo, 8 reais o custo por lead, tá? Não fique muito diferente disso aqui. Então, entre 5 a 8 reais é um bom custo por lead para você considerar. Eu vou considerar 5 reais aqui para facilitar a conta. Então, vamos supor que eu pago 5 reais no meu custo por lead. Quantos leads eu vou precisar para fazer 200 vendas? Ao menos 200, concorda comigo? Então, se eu tiver 200 leads vezes 5 reais, eu já tenho um investimento de R$1.000 programado. Isso é básico. Então, nós já chegamos na primeira verba mínima, R$1.000. Se eu não tiver R$1.000, eu não vou gerar nem os 200 contatos. Se eu não gerar os 200 contatos, como é que eu gero as 200 vendas? Contando que todo mundo vai comprar ainda, tá? Contando que todo mundo vai comprar. Aqui eu não estou contando que vai ter gente fora.
Então nós já chegamos numa primeira verba mínima, concorda? Não foi da minha cabeça, foi das proposições que eu estou fazendo aqui, baseado nessas etapas. E aí, chego nessa verba, mas o quarto fator diz respeito à taxa de conversão. Quantos clientes que entram em contato com a padaria para quantos que compram de fato? Eu estimo que se a conversão for altíssima, nós estamos falando de 30%. Ou seja, 30% das pessoas vão comprar. Se 30% das pessoas vão comprar, eu preciso mandar para esse cara aqui, no mínimo, 650 leads. 650 leads a um custo por lead de R$5, eu estou falando de mais de R$3.250 em anúncio. Então, eu chegaria nessa proporção, definindo a meta com o meu cliente, definindo toda essa conta num valor de R$3.250 para investir no mínimo para chegar nesse valor. R$3.250, vendeu 20 mil, vai voltar 10 mil líquido para o cara. Ou seja, isso diz respeito a um ROAS de algo próximo a 3.2. Isso é um ROAS legal. Só que você tem que computar aqui também o custo do seu trabalho. Quanto custa? Se você tem que custar pelo menos aí, se você é um gestor de tráfego que está vendo esse vídeo, pelo menos R$1.000, cara, pelo menos. Se você for iniciante ainda. Na minha agência o ticket médio é 4 mil. Então, se você computar 4 mil aqui, o empresário só teria lucro de 3. E aí nós temos que ir avaliando outras opções. Por exemplo, vender mais para o mesmo cliente, vender tickets mais caros, aumentar a taxa de conversão e por aí vai. Então, baseado nessa meta que a gente traçou aqui e traçando esses paralelos de ticket médio, custo por lead e taxa de conversão, nós chegamos nesse valor. O que você pode fazer e o que você deve fazer para definir as verbas sempre? Colocar isso em parâmetro com o seu cliente e ser muito transparente com esse cara. Porque se ele não tem clareza do quanto ele precisa investir para chegar no resultado, vai ser sempre culpa sua que não está atingindo. Então, essa é a dica que eu deixo para ti. Sempre faça esse planejamento de campanha junto com ele, para que ou vocês ajustem a meta ou vocês ajustem o investimento. É super comum começarem com investimento baixo e depois ir aumentando à medida em que vê resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, ativar o sininho, enfim, fazer todas essas coisas aí para o YouTube entender que você é um cara que está interessado nesses assuntos. Fechou? Muito obrigado pela tua presença e vamos que vamos.